Boa noite, Isaac Sidney, presidente da Febraban. Bem-vindo ao Gabinete de Crise. Boa noite, Cláudio. Como vai? É um prazer estar aqui falando com você. Isaac, a Febraban, para quem não conhece, é a Federação Brasileira dos Bancos, representa aí os bancões também, não é isso? A Febraban representa 120 bancos, dentre os quais tem os 5 maiores bancos, né? O Itaú, o Bradesco, o Santander, o Banco do Brasil e a Caixa, que detêm uma parcela relevante do patrimônio líquido dos ativos dos bancos. Mas a Febraban é uma federação que congrega 120 associados. Esses 5 bancos maiores que você mencionou, eles detêm qual o percentual do mercado? Depende do que nós estamos falando. Se for do mercado de crédito, é algo em torno de 80%, 82%. Se nós estivermos falando do patrimônio líquido, é algo em torno de 75% a 80% do Perfeito. patrimônio. Então, depende aí qual é o referencial. São bancos considerados sistemicamente relevantes, de acordo com o conceito das regras regulatórias do Banco Central. Bom, muita gente deve estar perguntando por que você está falando com o Isaac Sidney, Cláudio, no gabinete de crise? Porque os bancos têm um papel importante no enfrentamento, né, especialmente no apoio aos empresários, né, no enfrentamento desta crise, que é uma crise que tem um efeito, um impacto na economia absurdo em função da quarentena, em função da suspensão das atividades econômicas de diversos setores. Eu queria começar com a primeira pergunta, Isaac. É o seguinte: uma das primeiras medidas tomadas aqui em Brasília, aqui no âmbito do Banco Central, foi a liberação do compulsório para os grandes, para os bancos, né? Em torno aí de 200 bilhões. Depois o Roberto Campos Neto anunciou um pacote ainda maior, com várias linhas de crédito, com várias facilidades. Chegou até a falar de um valor aí total de 1 trilhão e 200 bilhões, incluindo todas as iniciativas para esse mercado. Aí o ministro Guedes, dias atrás, questionado, obviamente, pressionado pelo empresariado, que estava sentindo falta da presença desse crédito, né, de liquidez no mercado, para ter acesso, para renovar a dívida, para poder pagar funcionário. Quer dizer, todo mundo esperava que essa injeção de liquidez chegasse na ponta e o pessoal começou a reclamar que não estava chegando. E o ministro Guedes disse publicamente que o dinheiro, de fato, estava empossado nos bancos. Uhum. A questão é o seguinte: está empossado ou não está empossado? Bom, vamos aos dados aí, Cláudio, que eu acho que são importantes para o debate. Os bancos estão cumprindo seu papel, estão provendo crédito, esses recursos estão chegando na ponta. Quando nós fazemos uma comparação com fevereiro, Se você houve. puder falar um pouquinho mais alto, eu te agradeço, que a voz já está baixinha. Tua voz já é mais serena, então você não grita como eu, então preciso que você fale um pouquinho mais alto. Eu dizia o seguinte: os bancos estão cumprindo seu papel. Eles estão provendo crédito, não só para os consumidores, como para as empresas, e eu tenho dados a esse respeito. Não só eu. O Banco Central, na terça-feira, divulgou o que nós chamamos de nota de crédito. Essa nota de crédito ela é referente à concessão de crédito todo mês de março. Quando nós comparamos o mês de março com o mês de fevereiro, tem um acréscimo de concessão de crédito considerável. Eu vou falar sobre esses números. Quando nós comparamos com março de 2019, um ano de comparação, nós também temos aí um crescimento significativo. É sobre esses números que eu vou falar agora em termos de concessão de crédito. Respondendo à sua pergunta, na nossa visão, não está havendo empossamento de liquidez, não está havendo concentração. O que nós estamos fazendo é avaliando de forma prudencial o risco de crédito. Nós estamos dando vazão às demandas da sociedade e eu vou te passar esses números aqui agora. Tá. Com relação a pessoas físicas, nós temos já uma concessão em torno de 73 bilhões de reais em um mês após a crise. 73 bilhões entre crédito novo, crédito renovado e parcelas suspensas. Só em termos de carências, que é a suspensão do pagamento de prestações,
os bancos já suspenderam algo em torno de 14 bilhões para os consumidores. Eu estou me referindo primeiramente aqui aos consumidores. Quando nós olhamos para as micro e pequenas empresas, nós chegamos a 43 bi para esse segmento. Isso é um alívio importante do ponto de vista da concessão do crédito. E também temos créditos concedidos às médias empresas, em torno de 35 bilhões, e às grandes empresas, em torno de 100 bilhões. O fato é que temos concedido crédito, esses recursos não estão empossados, e a nota de crédito do Banco Central reconhece que essa concessão está chegando na ponta. Qual é a tua avaliação desse pacote anunciado pelo presidente do Banco Central? Você acha que o Banco Central está tendo um papel relevante? É suficiente esse pacote? A gente tem visto aí a mesma situação, a mesma dificuldade no enfrentamento dessa crise em vários países, né? Cada um está enfrentando de um jeito. Lá o Fed, o Banco Central americano, inclusive, autorizou aí impressão de moeda. Hoje, né? Estamos gravando aqui, conversando aqui, hoje é quinta-feira à noite, apesar dessa entrevista estar indo ao ar na sexta, hoje é quinta e o ministro Paulo Guedes reconheceu que existe a possibilidade de imprimir moeda. A gente sabe os efeitos que isso tem, monetários, problemas, né, de impacto aí de inflacionário, enfim. E a sua avaliação desse papel do Banco Central e desse risco? Qual é o caminho que você acha, ou que o setor acha que é o melhor para se seguir nessa situação que estamos passando agora? Cláudio, você coloca vários pontos importantes, então eu gostaria de poder endereçar pelo menos a maioria deles. Vamos falar das medidas de liquidez e de capital que o Banco Central tem adotado. Quando nós consideramos a gravidade dos efeitos da crise, a nossa avaliação é que as medidas do Banco Central elas foram adotadas na direção correta, eu diria que estão em linha com as necessidades do mercado e até o momento estão na magnitude também adequada. O Banco Central já sinalizou que caso o cenário se deteriore, nós acreditamos que poderão essas medidas serem ampliadas conforme a necessidade ou podem até ser direcionadas. Mas eu gostaria de fazer algumas ressalvas sobre isso. Algumas dessas medidas têm impacto imediato. Você mencionou a liberação de compulsório. O montante de compulsório liberado nos últimos 30 dias dá em torno de algo 100 bilhões de reais. Os bancos, como eu te falei há pouco, já concederam crédito em um mês após a crise de 265 bi, quando eu considero pessoas físicas, microempresários, pequenos empresários, médios e grandes, 265 bi. Então, nós recebemos uma liberação em torno de 100 bi e já concedemos quase 3 vezes isso, portanto, estamos dando vazão. Outras medidas de liquidez, elas não são imediatas, elas são linhas de emergência, são linhas de assistência de liquidez. Por exemplo, a chamada linha, a letra financeira garantida. Ela tem um potencial de gerar 670 bilhões de reais de crédito, mas para isso os bancos têm que acessar essa linha, isso é um empréstimo. Esse empréstimo tem custo, tem juros, é algo em torno de 120% do CDI. Os bancos têm que entregar garantia, existe uma questão operacional complexa. O Banco Central, até semana passada, estava regulamentando essa linha. Isso depende do apetite dos bancos. Os bancos estão com grande interesse, os bancos já estão demandando 45 bilhões dessa linha, que tem um potencial de 670. O que eu quero lhe dizer é que quando o Banco Central toma uma medida de injeção de liquidez, não necessariamente ela se transforma em crédito no dia seguinte. Uma série de fatores aí influenciam. No caso de compulsório, sim, a liberação é imediata. Agora, as demais linhas de assistência de liquidez demandam aí um operacional complexo, apetite a esse tipo de linha, a necessidade dos bancos. O fato é que nós estamos provendo crédito para a economia. Você também tratou de outros aspectos, de papéis do Banco Central, de emissão de moeda. Tudo isso são políticas que nós estamos observando no mundo afora. Eu entendo que o Banco Central já adotou as medidas adequadas, provendo liquidez, para que essa liquidez tenha o potencial de gerar crédito. Eu entendo que está na direção correta, na magnitude adequada, e no momento os bancos estão entendendo que a liquidez que o Banco Central já proveu, ela vai gradualmente se transformar em crédito, a depender de uma série de fatores.
Você mencionou essa linha que vocês precisam ter acesso, né? Essa linha dessas letras, né? Que o Banco Central abriu essa possibilidade. A gente está falando da possibilidade do Banco Central liberar esses recursos a partir da garantia que os bancos passarão a dar com base nas suas carteiras de dívidas. É isso? Exatamente. Isso E com base na... é um Pois tema não. que está sendo debatido até dentro do orçamento de guerra, inclusive com muita gente questionando. Um dos grandes questionamentos é justamente que acabe o Banco Central, né, os bancos acabem pendurando no Banco Central carteiras que são impagáveis, né? Então, assim, crédito que a gente chama do crédito podre, vão empurrar muitos bancos ao risco de que muitos bancos acabem empurrando essas carteiras podres ou de alto risco, né, para o Banco Central. Finalmente, quem vai acabar pagando essa conta é o Tesouro, é o contribuinte. Como é que você se coloca diante desses questionamentos que estão sendo feitos, inclusive dentro do Congresso Nacional nesse momento? São duas linhas aí, são duas frentes distintas, tá, Cláudio? Eu me referia a uma linha de assistência de liquidez que o Banco Central está provendo para os bancos, e se os bancos acessarem essa linha, os bancos vão entregar suas carteiras de crédito em garantia. Então, vamos falar primeiro dessa parte, depois a gente fala das novas atribuições do Banco Central que estão sendo previstas na PEC 10, que é a PEC do orçamento de guerra. Então, falando da linha de assistência de liquidez. Como é que funciona isso? Os bancos, eles acessam, eles tomam um empréstimo, portanto, não é dinheiro público, os bancos tomam um empréstimo lá no Banco Central, pagam juros equivalentes a 120% do CDI, entregam as melhores carteiras que têm. Na verdade, é o contrário disso. Essas carteiras têm nível de rating ou de classificação de risco, nível A e nível B, nem chega ao nível C. Na classificação de risco, Cláudio, ela vai de A a H. Sim. São regras do Banco Central. O Banco Central só aceita as carteiras no nível A e no nível B. Portanto, são as melhores carteiras de que dispomos. Então, esse é um assunto. O outro assunto é quando o Banco Central, sem necessidade dos bancos, ele vai e compra crédito das empresas. Não é uma relação com os bancos. É disso que você falava em relação ao orçamento de guerra. O que a PEC 10 está propondo? Que o Banco Central ele possa ir a uma empresa do setor real, uma grande empresa, não precisamos dar nome, qualquer empresa grande ou média, essas empresas estão endividadas, o Banco Central vai lá e compra os seus créditos. Não tem relação com bancos, então é uma relação direta do Banco Central. Por que isso é importante? Por que isso funciona em outros países? Em crises como essa que nós estamos vivendo, o risco de crédito aumenta muito. Então, ao invés de os bancos trazerem para as suas carteiras, para os seus balanços, o risco do setor real, o Estado assume esse risco diretamente. Portanto, não vai ter nenhuma atuação dos bancos nessa atribuição nova que o Banco Central está recebendo do Mas Congresso, esse caso... crédito, mas esse crédito dessas empresas, quer dizer, essas dívidas dessas empresas são dívidas dessas empresas com seus credores, normalmente bancos. Olha, são dívidas diversas, podem ser dívidas com fornecedores, com distribuidores. A gente precisa, talvez, acabar um pouco no Brasil, e eu tenho muita, digamos, tranquilidade em dizer isso, porque eu fui diretor do Banco Central, eu fui procurador-geral, então já estive no lado do regulador. Há como que alguns estereótipos, algumas impressões que vão sendo repetidas e os bancos ficam com a imagem bastante desgastada em relação a isso. Veja, são duas coisas distintas aqui. Essa nova atribuição que o Banco Central está recebendo do Congresso, caso a Câmara agora faça uma nova votação, porque esse projeto tinha sido aprovado na Câmara, foi para o Senado e agora voltou, o Banco Central vai comprar crédito das próprias empresas. Não tem nenhuma relação com os bancos. Mas por que isso é importante para os bancos? Porque, às vezes, o risco de crédito é tão elevado que, se colocar isso nos balanços dos bancos, você pode ampliar o risco de contagem do risco do setor real em relação ao setor bancário. Então, vamos separar essa discussão. Em relação às garantias que os bancos vão dar numa outra linha de assistência de liquidez, a legislação não permite que sejam garantias que não nos melhores níveis de classificação de risco, nível A e nível B, numa linha de classificação que vai de A até H. Como é que é feito
Como é que a Febraban atua nessa discussão no Congresso? Tem representantes, fazem uma pressão de lobby junto aos parlamentares? Como é que é feito isso? Como fazer isso da forma mais transparente possível, já que a gente sabe como é que é o nosso meio político? Olha, faz exatamente da forma como você está dizendo, da forma mais transparente possível. Eu fui diretor de Relações Institucionais do Banco Central e fazia a mesma coisa. Ou seja, mesmo no órgão público, como o Banco Central, que é uma autarquia, eu, como diretor de Relações Institucionais, estava quase que diariamente no Congresso Nacional, conversando com deputados, senadores, exatamente a mesma coisa. Agora é o setor privado. Os bancos têm seus diretores de relações institucionais, têm os assessores parlamentares que fazem interlocução com o Senado, com a Câmara, da mesma forma, de forma transparente. Isso é importante. Democracia é exatamente isso, ou seja, nós temos condições de debater, de conversar, de convergir, de divergir. Você usou uma expressão que é lobby. Veja, essa também é uma percepção que muitos falam. O que nós fazemos é uma interlocução institucional, há interesses importantes. Os bancos têm uma carteira de crédito cujo estoque, cujo saldo monta 3 trilhões e 500 bilhões de reais. Então, é muito importante. A gente precisa fazer interlocução. Por exemplo, o Congresso, nesse momento, está debatendo projetos de lei que suspendem parcelas de empréstimo consignado, ou que estão propondo o aumento de alíquota de impostos para os bancos. Então, a gente precisa debater e mostrar que quando você, por meio de uma lei, você pretende suspender parcelas de empréstimo, você está rompendo com a segurança jurídica. Você está, na verdade, estimulando a quebra de contratos. Isso vai retrair o crédito, vai inibir investimentos, isso vai tumultuar o ambiente de negócios. Então, é exatamente nesse sentido que a gente faz a interlocução com os parlamentares. Agora, essa demanda é uma demanda real em função de uma crise inédita, né? Planetária. Não seria o caso também dos bancos saírem da sua zona de conforto? É claro que a gente sabe que banco funciona com base no lucro, né? E isso, inclusive em épocas de crise, acaba sendo uma oportunidade para aumentar esse lucro. Mas é uma crise humanitária também. Não seria o caso, até para melhorar a imagem dos bancos, fazer especialmente numa situação de concentração do setor, como a gente vive aqui no Brasil, não seria o caso agora desses bancos, especialmente os bancões, fazerem a sua parte, saírem da zona de conforto e apoiarem algumas medidas que pareçam até uma agressão, mas que, na verdade, pode ser uma forma de pensar fora da caixinha? Cláudio, nós fizemos isso. Deixa eu fazer prestar algumas informações aqui para o teu ouvinte. Tá? No dia 16 de março, foram os bancos que tomaram a iniciativa de anunciarem que iriam prorrogar, dar uma carência de 60 dias, de 2 meses, na largada da crise, para todos aqueles consumidores, para os microempresários, pequenos e os médios empresários que têm linhas de crédito junto ao sistema financeiro como um todo. Nós fizemos isso, os demais bancos acabaram aderindo, os 5 bancos é que deram essa largada, os 5 principais bancos. Hoje, essa carência de 60 dias já está chegando a 6 meses, então são 180 dias de fôlego, de alívio financeiro, suspendendo as parcelas dos consumidores, das empresas. Nós já suspendemos 22 bilhões de parcelas de empréstimos de várias linhas de crédito das pessoas físicas e das empresas. 22 bi. O que significa isso? 22 bilhões a mais de disponibilidade de caixa para os consumidores, para as empresas. Além disso, nós concedemos cerca de 177 bilhões de novos créditos e renegociamos mais 60 bi. Nós rolamos essa dívida. Como eu te falei há pouco, são 265 bilhões de concessão de crédito, quase 300 bilhões em um mês. Isso equivale a 22% a mais quando nós comparamos com março do ano passado. Então, nós estamos dando carência de 2 a 6 meses para o pagamento de parcelas, repactuando um estoque de 230 bi de saldo devedor de dívidas.
concedemos 177 bi de créditos novos e suspendemos 22 bilhões de parcelas. Então, nós estamos fazendo isso. Agora, o que não é possível, ou o que não se mostra razoável, é que a gente veja aqui e ali uma decisão judicial liminar e que, sem que os consumidores possam negociar isso de forma genérica, de forma indiscriminada, suspendem parcela de empréstimo, como aconteceu com a suspensão do consignado dos aposentados. Deixa eu te dar um dado importante aqui. Qual é o impacto de uma decisão dessa? Um juiz da Justiça Federal de Brasília concedeu uma Sim. liminar e suspendeu por 4 meses o consignado de aposentados. Todo mês, Cláudio, todo mês, os aposentados eles tomam cerca de 7 bilhões de consignado nos bancos, todo mês. E existe um estoque de 150 bi, para arredondar, de crédito consignado concedido. Essa é a linha de crédito mais barata, com taxas de juros mais acessíveis e com a menor taxa de inadimplência. Quando o juiz concede uma liminar dessa de forma indiscriminada, genérica, o que ele faz? Ele gera insegurança jurídica, os bancos se retraem, porque não sabe o que vai acontecer com a próxima concessão de crédito, e aquilo que ele achava que estaria beneficiando o consumidor, ele está prejudicando, porque o consumidor vai correr para linhas mais caras. Ao invés de ele pegar um consignado, que agora tem uma insegurança jurídica, um quadro de incerteza, os bancos não vão conceder o consignado, porque tem medida judicial suspendendo, ninguém sabe o que vai acontecer. O que vai fazer esse aposentado? Ele vai para uma linha de crédito mais cara. Não é assim que se resolve, não se resolve por meio de uma decisão judicial. Crise financeira não se resolve por uma decisão judicial simplesmente, ou por uma legislação. Isso tem que ter um olhar técnico, olhar especializado, tem que ser negociação caso a caso. Os bancos tomaram a iniciativa de propor a renegociação da dívida, não há necessidade nenhuma de decisões genéricas e indiscriminadas, ou seja, todos os bancos, pelos seus mais diversos canais de atendimento, remotos, digitais, nós temos 23 mil agências, Cláudio. Essas agências estão funcionando com todos os cuidados sanitários, são 170 mil caixas eletrônicos, são 300 mil bancários trabalhando remotamente para atender a população. Por mês, Cláudio, os bancos pagam 30 milhões de aposentados, seus benefícios de aposentadoria, mais 30 milhões de brasileiros que recebem benefícios sociais, como Bolsa Família. Tudo isso está sendo provido, sem contar os novos benefícios sociais. Então, há muita coisa sendo feita, há muita imprecisão em informações, e por isso esse espaço que você aqui está nos dando é importante para a gente debater. Vou aproveitar e pegar esse gancho que você falou dos aposentados que tem normalmente o consignado, obviamente, tem taxas mais baixas. Eu fiz uma entrevista dias atrás com o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, que a Caixa, obviamente, tomou à frente aí numa série de medidas, já antes até da pandemia, em função da redução da Selic. E eu sou um crítico, sempre, obviamente, em prol do país, mas eu sou um crítico ao setor bancário, justamente pela falta, às vezes, de você ter o papel exercido de uma forma correta, né? Antes mesmo dessa pandemia, quer dizer, você via a Selic caindo, a expectativa era de quê? De que os juros para o consumidor final também caísse, justamente para movimentar a economia. A gente teve lá, no ano passado, um crescimento de apenas 1%. Então, muita demanda, o brasileiro é um povo, uma sociedade muito empreendedora, então as pessoas realmente, elas, quando têm a possibilidade de ter acesso a um crédito barato, elas vão, arriscam, abrem uma empresinha, abrem um negocinho e tocam a sua vida para frente. Então, nessa entrevista com o Pedro Guimarães, ele até comentou, ele falou, poxa, é uma maluquice, porque estava comentando a queda nas taxas lá do cheque especial, do juros do cheque especial e também do cartão de crédito. E ele falou, olha, é uma maluquice você ter cobrança de juros de 14% ao mês, né, como acontece no mercado privado, nos bancos privados, nesses bancões. É uma maluquice, Isaac? Bom, vamos lá. De novo, várias questões interessantes. O presidente da Caixa tem feito um trabalho muito interessante, tem feito com que a Caixa assuma um papel social relevante. Isso tem, de fato, tido uma boa diferença. A Caixa é um dos bancos associados da FEBRABAN, integra a nossa diretoria executiva, toda a nossa governança, e o próprio presidente da Caixa integra o conselho diretor
da FEBRABAN. Temos reuniões frequentes e conversas a todo tempo, como faço com os presidentes dos demais bancos, os dirigentes também dos demais bancos. Bom, em relação ao cheque especial, o Banco Central ele baixou recentemente, há 2, 3 meses, normas que endereçaram essa questão. Isso foi conversado com os bancos, foi tratado com os bancos, para que nós pudéssemos encontrar alternativas para endereçar as altas taxas do cheque especial. Esse spread, portanto, vem reduzindo. Agora há um limite de 8% ao mês, é muito caro ainda, quando você compara com a taxa de juros do consignado, que é em média de 2% ao mês. Você ter uma linha de cheque especial de 8% é caro. Mas deixa eu te dizer um ponto importante, que é uma informação que as pessoas talvez não saibam. O cheque especial equivale a pouco mais de 1% do crédito, de todo o crédito tomado. Há pouco eu mencionei um dado aqui, 3 trilhões e 500 bilhões de crédito concedido. O crédito cheque especial é 1% disso. E outra coisa, é uma linha emergencial, uma linha sem garantia. O cliente não dá nenhuma garantia para o banco. A qualquer momento, se acontecer um imprevisto, o cliente acessa aquela linha sem precisar acionar o banco, porque já é um limite disponível para ele. Então, essa linha tende a ser mais cara, porque ela não está atrelada a nenhuma garantia, ela pode ser acessada a qualquer momento pelo cliente, e ela tem uma taxa de inadimplência alta, mas ela só equivale a 1% do estoque de crédito, do saldo de crédito concedido. Agora, acaba causando impacto, porque muitos que usam essa linha de cheque especial estão numa faixa de renda baixa. Por isso que os bancos e o Banco Central entenderam ter chegado o momento de endereçar essa questão, e o Banco Central estabeleceu um teto. Abaixo desse teto, os bancos, na livre concorrência, como tem de ser, porque não é possível pela legislação, e nem nós o faríamos, a combinação de preços, a livre concorrência, assim que prevê a nossa Constituição. Os bancos, então, em relação especificamente a essa linha de cheque especial, têm as taxas cobradas até o teto de 8%. Então, vamos separar uma coisa da outra, é importante. Tem linhas muito mais acessíveis. Essa linha só equivale a 1% de todo o estoque de crédito concedido por todos os bancos. Bom, há uma crítica permanente justamente em função do oligopólio que vivemos no setor bancário. Esta crise, ela pode ter como consequência a concentração ainda maior do setor, considerando que pequenos e médios bancos podem não ter saúde necessária para ultrapassar esses meses todos aí, diante de tantas restrições, etc. Claro que você me dá a oportunidade de falar de duas frentes importantes. Lucro, rentabilidade, de um lado, e, de outro lado, concentração, também concorrência, etc. Deixa eu focar na parte da concentração. Tem um dado que também é pouco conhecido. Nós temos avaliações, e são dados oficiais, portanto, não são dados dos próprios bancos. O Banco Central detém esses dados, o Banco Central publica na sua página na internet. O setor bancário dizem que é o setor mais concentrado da economia, e não é. Deixa eu te dar um dado importante. O setor bancário ocupa a 8ª, 9ª posição de concentração. Aí você me perguntaria que outros setores são mais concentrados do que o setor bancário. Eu vou aqui me auxiliar de anotações que tenho, porque não temos os dados todos na cabeça. Eu te dou aqui, por exemplo, setor de papel e celulose, setor de previdência e vida, setor de petróleo e gás, setor de resseguros, capitalização, área de TI, setor de telecomunicações, são mais concentrados do que o setor bancário. Mas todo mundo diz que o setor bancário é o setor mais concentrado da economia. Não é. Eu estou te dando aqui exemplo de 7, 8 setores que são mais concentrados. Mas ainda que fosse, e não é o setor bancário mais concentrado da economia, haveria justificativa para isso. Por quê? Porque se existe um setor que é intensivo de capital, precisa ter capital nos seus balanços para fazer frente aos riscos do crédito que concede, é o setor bancário. Mas nós ocupamos a 9ª, isso oscila de ano para ano, a 8ª, 9ª posição em termos de setor mais concentrado da economia. Quando a gente faz uma comparação mundial, também o setor bancário
não é o setor mais concentrado do mundo. Ocupa a quinta posição quando os setores bancários mundiais são comparados. Então, veja bem, no Brasil, o setor bancário ocupa a oitava, nona posição de concentração, tem 8 setores antes mais concentrados, e no mundo, a quinta posição. E concentração é diferente de concorrência. Isso é importante também que nós saibamos. Existe uma concorrência acirrada, assim, no sistema financeiro nacional. Os bancos disputam clientes na concessão de linhas de crédito, na comercialização de produtos e serviços bancários e financeiros. A concorrência está aí. Temos a concorrência também, hoje, com as entidades, as instituições de crédito pessoal, as fintechs. Isso é muito saudável, isso é muito saudável para o ambiente de negócios. Os bancos entendem que as fintechs podem ser parceiras, temos muitas parcerias com fintechs, então não há aqui nenhum mito nesse assunto, isso é muito tranquilo para que nós possamos conversar. Talvez o problema seja estrutural da matriz econômica, né? Então, já que temos concentração tão grande nesses setores, telecomunicações com certeza é outro setor que atinge ali, bastante real no dia a dia da pessoa, porque as contas são altíssimas, né? O valor que a gente paga para poder falar, né? Para poder ter uma internet como essa que a gente está conversando agora, realmente é uma coisa muito acima. Eu tenho mais 2 perguntas para você, não vou tomar mais o seu tempo. Uma, em função até de um passado, né, que a gente tem de traumas com situações, né, em que abalem aí o sistema, que a gente possa ter algum risco maior do sistema financeiro. Nós sofremos a questão do confisco, né, das poupanças na época do Collor. Isso virou um trauma para as pessoas. Agora, no início dessa pandemia, muita gente ficou com o pé atrás porque as agências fecharam logo, né? Agora que em alguns estados, aqui no DF, por exemplo, fecharam por algumas semanas antes de serem reabertas, já com as medidas aí de acesso sanitárias, com controle, etc. e tal. Existe algum risco de faltar dinheiro e você ter algum tipo de confisco? Como é que é isso nessa situação? Olha, veja... Eu sei que você não poderia dizer que existe, mas também, mas assim, Não. você possa dizer, olha, existe um risco mínimo, mas aí depende de você ter uma atuação do Banco Central, do governo, do Congresso. Não, Não quer causar pânico nenhum, não quer causar correria à agência bancária. Na verdade, esse tipo de pergunta, eu acho que é uma pergunta que pode esclarecer e deixar o pessoal com o coração mais tranquilo, não? Então, podem todos ficar, por uma razão muito simples. Os bancos estão plenamente capitalizados, líquidos, sólidos, robustos, não há qualquer risco sistêmico de contágio. Os bancos têm níveis de capital fortalecidos, não é de hoje, aliás, é um grande ensinamento da crise do subprime dos Estados Unidos de 2008. De lá para cá, os agentes reguladores e supervisores determinaram que o setor bancário do mundo inteiro fosse mais provido de capital em termos de quantidade, em termos de qualidade, também índices de liquidez mínimos, e o Brasil tem o setor bancário com os melhores níveis de capital e de liquidez. Não vamos confundir isso com lucro. Tá? Estou falando de colchões para fazer frente aos riscos a que os bancos estão expostos. Não há a menor possibilidade de risco de confisco, isso não existe. Veja, isso faz parte de um passado muito distante do Brasil. Nós temos já desde 1994 estabilidade monetária, com a implantação do Plano Real. Nós estamos nos menores patamares de inflação, nos menores patamares de taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Portanto, o Brasil alcançou maturidade institucional do ponto de vista de sua política monetária, de sua política econômica, do ponto de vista fiscal. A gente está vendo uma agenda que está buscando de forma intensa equilíbrio das contas públicas no longo prazo. Não fosse agora a pandemia, nós já estaríamos com uma situação fiscal melhor, a reforma da Previdência foi aprovada. O que nós não podemos é abandonar essas agendas estruturais. E é importante que nós continuemos, a par do enfrentamento da crise, focados no endereçamento dessas agendas estruturais. Uma reforma tributária que possa melhor distribuir
a carga tributária de forma absolutamente equânime para a sociedade. Nós precisamos continuar com o equilíbrio das contas públicas, com olhar para o longo prazo. A independência do Banco Central também é uma outra matéria estrutural. Isso ajuda na coordenação, na ancoragem das expectativas. Do ponto de vista da doutrina internacional, é muito importante a gente ter independência formal. Felizmente, eu digo isso de novo, felizmente, há muitos anos, o Banco Central já tem uma independência operacional, uma independência técnica, que permite que seus dirigentes possam apenas e exclusivamente, com base em critérios técnicos, conduzir a política monetária. Eu estive no Banco Central por 16 anos, eu fui procurador-geral por 6 anos, fui diretor por 2 anos, e, de fato, uma governança que não é permeável a ingerências políticas. Ao contrário, o Banco Central, nos últimos anos, se revestiu de uma blindagem técnica, operacional. Então, nós estamos com as instituições no nível de maturidade, de fato, muito relevante. Eu não vejo risco de confisco, risco de corrida bancária, muito ao contrário. Nós estamos falando do sistema financeiro mais sólido do mundo, que é o sistema bancário brasileiro. Eu vou depois mandar essa tua declaração no WhatsApp do Rodrigo Maia, para ver se ele se sensibiliza e para de falar que agora é só emergência e a agenda estruturante tem que ser colocada na gaveta. Eu vou aproveitar esse último gancho teu aí da tua passagem pelo Banco Central. Eu sei que você, como procurador-geral, depois diretor, mas você teve um papel na elaboração, me corrija se eu estiver errado, na elaboração da lei de leniência dos bancos, que foi justamente um remédio para se buscar uma saída em função de tudo que veio à tona com a Lava Jato, o papel que muitos bancos tiveram, né, como grandes passagens, né, como grandes até lavanderias de recursos de doleiro para um lado, de desvio dali, desvio daqui. Queria que você falasse um pouquinho desse seu papel. Eu não sei se você tem informação também de qual o resultado disso, né? Se muitos bancos procuraram o Banco Central, não sei se você já havia saído de lá, mas se a gente tem algum panorama do resultado dessa lei de leniência, justamente em função de você ter a necessidade de criar novas práticas de governança também. Agora, você, como representante dos bancos, imagino que você também traga essa tua trajetória, esse teu repertório e, de alguma forma, dê uma ênfase ainda maior nessa agenda de governança, de transparência e de boas práticas. Bom, Cláudio, eu, de fato, fui procurador-geral do Banco Central por 6 anos. Eu estive lá, como mencionei há pouco, por volta de 15, 16 anos, o tempo que eu passei no Banco Central. Tivemos, sim, uma contribuição na elaboração da lei que trouxe um novo arcabouço punitivo do Banco Central. A legislação era de 64, portanto, uma legislação ultrapassada do ponto de vista de instrumentos e ferramentas mais eficazes para a atuação da supervisão do Banco Central. Eu tive, portanto, a oportunidade de, juntamente com outras áreas do Banco Central, área de regulação, área de fiscalização, nós redigimos, então, o projeto de lei que acabou sendo aprovado em 2016, 2017, e eu saí do Banco Central em 2018. Essa legislação é um marco legal importante porque ela dá ferramentas ao Banco Central para poder exatamente conseguir atuar com seu braço sancionador, com seu braço punitivo. Você citou um exemplo dessas ferramentas que são acordos de leniência, algo muito falado aí por ocasião da Operação Lava Jato, desde que surgiu, etc. Eu não sei lhe precisar quantos acordos de leniência o Banco Central celebrou com instituições financeiras, esse dado, de fato, eu não tenho. Quando eu deixei o Banco Central, a lei estava muito recentemente aprovada. O que eu posso lhe dizer é que, quando nós olhamos para os balanços dos bancos e percebemos que eles estão com capital robusto, com liquidez, isso é um sinal claro de que a supervisão do Banco Central também funciona. E com base nessa legislação, eu acho que foi um legado que a gente teve a oportunidade de contribuir. Eu, de fato, tenho uma satisfação muito grande de poder
ter ajudado na elaboração desse projeto de lei, que se converteu em lei e que deu ao Banco Central também a possibilidade de firmar termos de compromisso, ou chamados termos de ajustamento de conduta, não necessariamente precisando instaurar um processo punitivo, que às vezes é moroso, envolve fases processuais administrativas, pode ser contestado na justiça. O fato é que o Banco Central ganhou uma caixa de ferramentas mais robusta, compatível com o que a gente vê em outras jurisdições, em outros países, e o Banco Central passou a ter a condição punitiva maior. Essa lei, por exemplo, ela ampliou de forma considerável o valor das multas pecuniárias, ampliou a possibilidade de cumular punições de multas com inabilitação de dirigentes. Eu me lembro agora de um dispositivo que essa lei tem, que quando o dirigente de banco ele é afastado, ele é inabilitado, ele já cumpre de forma imediata essa penalidade, ou seja, o efeito é imediato, mesmo que ele recorra para a segunda instância, que é o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, o Conselhinho. Portanto, foram inovações importantes e, de fato, me deu muita alegria poder contribuir como procurador-geral para esse novo marco legal, esse novo arcabouço punitivo sancionador do Banco Central. Perfeito. Isaac Sidney, muito obrigado aí pela sua entrevista ao Gabinete de Crise. As portas estão abertas, fique à vontade em próximas oportunidades e eu agradeço. Um abraço, uma boa noite. Tchau. Muito obrigado, Cláudio.